Hello friend, I'm Cícero, I'm English teacher. Bem, eu sou o Cícero, sou da escola Infobyte. Eu vou estar mostrando para vocês hoje, falando um pouquinho sobre alguns tempos verbais que nós temos na língua inglesa. E também tirando algumas dúvidas, né? A gente tem um pouco menos do que o que nós temos na língua portuguesa, mas é interessante a gente saber conjugar, né? Através desses tempos verbais simples que nós conseguimos aí obter um pouco mais de sucesso no nossa fluência. E também fica mais fácil quando você vai ver uns tempos verbais um pouco mais complexos, né? Como o Present Perfect ou o Past Perfect. Ok? Vamos começar então pelo Simple Present. O Simple Present, quando você vai conjugar verbos padrões, né? Verbos sem seus modoverbos, né? Verbos mais padronizados, comuns, né? Você, para fazer perguntas, você sempre vai estar colocando aí o do. Coloque sempre o do before subject. O do sempre antes aí do sujeito. Então, bora lá então. A primeira pergunta é: Do you have a brother or sister? Você tem irmão ou irmã? Quando alguém pergunta usando o do, né, que é uma pergunta do presente, e no tempo presente, o presente indica verdade universal, costume que você, coisas que você faz rotineira, né, costumeira. Então, quando você precisa falar nesse modo, você usa o do. Bom, aí quando alguém usar o do, você responde também usando o do. Yes, I do, porque o sujeito foi você, you, né? Ou no, I don't. Ok? Bora para mais uma. Bom, e quando a gente tem o he, she or it, we can have he, she or it. Quando você tem um desses três, né, você vai usar o does para fazer perguntas. Você não pode mais usar o do. Então você terá does he go at school every day? Ele irá à escola, ele vai para a escola todo dia, ok? Então, ele vai para a escola todo dia. Essa é mais uma pergunta aí no presente. E você pode também estar respondendo usando o mesmo padrão do anterior, né? Sempre fazendo referência ao sujeito. Então, yes, he does, porque o sujeito é he. Ou você pode responder, no, he doesn't, ok? Bora para mais uma pergunta, usando também as três pessoas do discurso que mudam um pouquinho o do. Nós temos então o she. Aí fica, does she come here every week? Ela vem aqui toda semana. Galera, desculpa, tem um erro bem aqui no every. O every é um Y, né? Acabei colocando um E aí, mas não tem problema não, tá? Tá corrigido aí, é um Y, tá bom? Does she come here every week? Ela vem aqui toda semana. Também você pode estar respondendo, fazendo referência ao sujeito, né? Então, yes, she does, ou no, she doesn't, ok? Então, esse é o primeiro tempo verbal mais simples aí do inglês. Lembrando, se você precisa falar no afirmativo, eu preciso afirmar, né? Vou dar um exemplo aqui do afirmativo do primeiro aí, ó. Do you have a brother, sister? Vamos falar que você vai falar assim, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã. Então, você vai falar assim, I have a brother. I have a brother. Eu tenho um irmão. Ok? Então, você vai seguir a regrinha do sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Então, seria o sujeito, seria quem são o sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Ok? Então, essas são as pessoas do discurso. Você vai usar elas como sendo as primeiras pessoas, né? A quem pratica a ação, que é o próprio verbo, e o complemento. Então, segue a regra. Sujeito, verbo, complemento. I have a brother. I, sujeito, have, verbo, a brother, complemento. Tá bom? E quando eu preciso falar em terceira pessoa, para he, she, it, pode observar que o do virou does. Mas quando é afirmativa, vou dar um exemplo aqui do he go at school, como é que eu falo? Então, eu falo o seguinte, eu falo he goes at school every day. Ele vai à escola todo dia. É uma afirmativa. Então, quando é para he, she, it, no final do verbo você precisa colocar o S, a letra S. Existe uma regra que para algumas terminações de verbo termina com SH, CH, ou você precisa colocar ES. Mas a maioria, eu diria que 99% dos casos, você coloca S no final. Um exemplo é a última frase. Does she come here every week? Então, vamos supor que você quer falar ela na afirmativa. Então, você vai falar she comes. She comes here every week. She comes here every week. Ela vem aqui toda semana. Então, no caso é afirmativa. Ela vem aqui toda semana. Ok? She comes here every week. Let's go next.
Vamos para o próximo. O próximo é usando o verbo to be. Então, o verbo to be ele é importante porque ele representa, ele significa duas coisas, né? Ser ou estar. E como que eu sei que é o ser ou quando que eu sei que é o estar? Então, depende do que vem depois, né, do verbo. Então, o que vem depois do verbo é um advérbio de lugar, então ele vai significar estar. Se for uma característica própria sua, então significa ser. Okay? Vamos para a primeira perguntinha. O verbo to be, para você fazer pergunta, você não precisa colocar o do, basta trocar ele de lugar. Então tem muita gente que confunde, coloca do, are, do, you, are, fica uma coisa muito louca. Então não. Basta, você não coloca do, nada disso. Coloca então, só inverte ele de lugar. Então fica, are you at home? Are you at home? Você está em casa? Are you at home? Quando alguém pergunta usando o verbo to be, você responde usando o verbo to be. Como o sujeito é you, que é você, então você responde eu. Yes, I am. E se você falar não, no, I'm not. Ok? Próximo. Is he Pedro? Is he Pedro? Ele é o Pedro? Bom, nesse caso, no primeiro caso, você está em casa, você percebe que então que você tem um advérbio de lugar. Então, o verbo to be significa estar. Já o próximo é uma característica, uma característica própria sua. Né? Você é o Pedro, ele é o Pedro, então, se ele é o Pedro, você pode responder, yes, he is, or you can say, no, he is not. Ok? Let's next. Are you liking this food? Outra coisa que o verbo to be também indica, né, ele combinado com outro verbo, é que ele deixa o verbo no contínuo. O contínuo seria o gerúndio do português. Então, é quando você tem lá o NDO, né, NDO. No inglês, aí você tem o ing, né, ing, que forma aí o tempo verbal contínuo. E você pode ter o present continuo ou past continuo, né, ou future continuo. Future continuo? Não, future continuo? Não, future continuo não tem, sorry. O present continuo ou o past continuo, ok? Então, você tem, are you liking this food? Are you liking this food? Você está gostando dessa comida? Se sim, como a pergunta é com o verbo to be, você pode responder, you can answer, yes, I am, or you can answer, no, I'm not. Ok? Outra coisa importante é a conjugação do verbo to be. Se você não sabe, né, eu não sei conjugar, como é que eu falo eu sou, eu estou, né? Então, você pode falar assim, I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Ok? Teve um cortezinho aqui, mas é are, esse mesmo aqui. Let's see, esse aqui é esse mesmo, ok? Let's go next. At simple past. Bora falar agora do simple past, passado simples. Passado simples é um tempo verbal que indica aí quando você quer falar de alguma coisa que está no passado, né? Alguma coisa que está no passado e acabou no passado. Ele não continua no presente e ele é um passado geralmente um pouco distante, a gente fala, né? Um passado que aconteceu ali em algum momento e não está acontecendo mais. Bom, para você colocar um verbo no passado é muito simples. Segue a mesma regra do sujeito, verbo e complemento. Mas aí você coloca para fazer pergunta o did. Então você coloca em vez do do, o passado do do, que é o did. Então fica, did you go to the party yesterday? Você foi, né? Aí fica você foi, ó, não é você vai, é você foi à festa ontem. Aí outra coisa importante aqui é vocês observarem o yesterday, que geralmente, então, para indicar um passado, você terá um advérbio de tempo, que vai indicar o tempo passado. Então, você tem, did you go to the party yesterday? Você foi à festa ontem? Ok? Você também pode responder, né? You can answer to, yes, I did, or you can answer, no, I didn't. No, I didn't. Ok? Bora para a próxima. Did he like this English class? Ele gostou desta aula de inglês? Então, olha só que interessante. No presente, quando é he, she, it, você precisa mudar o do, né? Ele vira does. No caso do passado, não. O passado ele fica normal, né? Então ele fica did he like this English class? Ele não altera para nenhum do sujeito. Ele é did para todos os sujeitos. Isso é bem bacana e acaba sendo mais fácil. E aí you can answer yes, he did, or you can answer to no, he didn't. Ok? Bora para a próxima perguntinha. Did she arrive last week? Ela chegou semana passada? Bom, se sim, né? Você vai usar o sujeito she e responder yes, she did. Ou you can answer no, she didn't. Ok? Outra coisa legal também é quando você quer falar na afirmativa. Teacher, eu quero falar na afirmativa, não quero perguntar, né? Eu quero afirmar, eu quero falar assim. Tem um exemplo aqui, ó. I like this English class. I like
I like it. Então você precisa colocar o ed no final do verbo. No caso, quando o verbo já tem o e, você basta colocar o d. Então fica I like it this class. Sorry, I like it this English class. Então, eu gostei. Então, esse ed vai colocar o verbo no passado quando você está falando na afirmativa, ok? Aí eu tenho mais um exemplo aqui. Para you. You saw him last night. Sorry, guys, acabou cortando um pouco aqui. Bom, mas you saw him last night seria o passado. O saw é um verbo que está no passado, que é o verbo see. Você terá alguns verbos, né, que o passado dele não segue a regra do ed no final, quando você vai afirmar. E aí você tem que decorar, né? São os verbos irregulares, né? Irregular verbos, ok? Você precisa dar uma decorada, uma estudada lá, decora pelo menos uns 20 aí, que você vai ter uma fluência muito boa no inglês. Bora para a última. Vamos falar então sobre o futuro, at simple future. Bom, para falar do futuro simples, né? O simples, o padrão, aquele tradicionalzão que a gente usa o will. Então, o will, como ele é um modoverbo, para quem não sabe o que é um modoverbo é uma classe de verbo auxiliar diferenciada, né? Ela não segue alguns padrões dos verbos tradicionais. Então, por exemplo, os modoverbos são aqueles verbos que quando eles são conectados um com o outro, ele não coloca o to para fazer conexão entre dois verbos. Quando você vai fazer pergunta usando os modoverbos, você troca ele de lugar. Então, os modoverbos é uma classe de verbos diferenciada. E nós temos o will, que é um modoverbo. Então, basta então você trocar o will de lugar. Então, você faz assim, ó, o will ele vem antes do sujeito para fazer pergunta. Então, fica a primeira perguntinha. Will you have a new apartment tomorrow? Will you have a new apartment tomorrow? Você terá um apartamento novo amanhã? Olha que legal. Outra coisa também que caracteriza muito o futuro é o advérbio de tempo de futuro, né? Então, a gente tem aqui o tomorrow, ok? Tomorrow, que indica aí um tempo futuro. Não tem como você usar o tomorrow e falar no passado. Isso não vai rolar, tá bom? E aí você pode responder, né? Como a pergunta é para você, você vai, yes, I will. Or you can answer, no, I will not. Ok? Next, will he come after tomorrow? Ele virá depois de amanhã? Will he come after tomorrow? Ele virá depois de amanhã? Bom, também, como você tem observado, para fazer pergunta, basta colocar o will como sendo a partícula de pergunta que vem antes do sujeito, tá? E outra coisa que caracteriza o futuro também é o advérbio de tempo. Isso é importante, você, quando for usar o futuro, você tentar usar um complemento aí de advérbio de tempo. Então, nesse caso, in this way, you can answer to yes, he will, or no, he will not. Ok? A próxima perguntinha. Will she see you after class? Ela verá você depois da aula? Bom, você também observou que o will não muda para he, she, it, como muda o do para o presente, né? Como o tempo presente. Então, ele não muda, ele é integral em todos os sujeitos, tá bom? Will she see you after class? Ela verá você depois da aula? Então, você também pode estar respondendo yes, she will, or no, she will not. Next, let's see. A outra coisa importante é uma palavrinha que você pode ver por aí, que é o won't. Want. Essa palavra want ela não tem uma tradução, né? Então, se você colocar lá, talvez você não ache uma tradução bacana. Então, o want é o will mais o not. Will plus not é a mesma coisa de want, tá bom? Se você for negar, você pode usar o want em vez de will not. Okay, guys, for today's just, I hope that you liked this video. Bye bye, see you next time.